Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026, e nosso querido amigo e irmão, Andrei Martyanov, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Welcome back, Andre. Dear Metamor. Andre, talking about what has happened. Andrei, falando sobre o que aconteceu até agora no Oriente Médio com a guerra entre os Estados Unidos e o Irã, eu não considero Israel parte disso, porque eles não estavam lutando na guerra. Andrei, eu acho que a decisão de ir à guerra contra o Irã foi uma decisão militar. As pessoas que tinham algum tipo de... Estou falando de Pete Hegseth e pessoas como ele, achavam que poderiam derrotar o Irã militarmente. E a decisão agora de buscar um cessar-fogo ou algum tipo de negociação é por causa da realidade no campo de batalha. Tivemos algum tipo de incursão recentemente, algo que aconteceu no Irã nos últimos 4 dias. Depois tivemos o informe sobre Donald Trump. Qual é o seu entendimento? O que aconteceu no campo de batalha que os levou às negociações ou a algum tipo de cessar-fogo? Acabei de ler a notícia. É aquela coisa que aparece, sabe, no Windows 10 e no Windows 11, aquele feed idiota do MSN. Li lá, e aparentemente há críticos no Pentágono agora, críticos do Sr. Hegseth. E então, claro, há um novo escândalo se desenvolvendo. O Pentágono basicamente diz que ele ameaçou o Papa, que aliás é o primeiro Papa americano. Então sim, precisamos entender quem ele é. Ele não tem formação militar. O ROTC não é uma formação militar de verdade. Ele nunca passou da mentalidade e do nível de conhecimento de no máximo um comandante de pelotão, talvez. Não sei. E mesmo isso é questionável. Ele é esse cara mais velho, cheio de tatuagens, que já foi âncora. Ele estudou política, pelo amor de Deus. Eu nem sei o que significa estudar política na universidade. Então você tem esse cara que esteve no Afeganistão. Ele viu alguém ser baleado à distância, sabe? Com uma bala de calibre 5,45 ou 5,56. Talvez alguém tenha lançado um RPG, seja o que for. Aí ele chega e acha que pode entender e compreender a complexidade de uma guerra de verdade. Quando estão atirando em você, não com armas leves, mas com todo tipo de projétil, de 45 a 450 quilos de explosivos de alta potência, voando na sua direção praticamente todos os dias. O que você acha que vai acontecer com as pessoas? Elas morrem, ficam em estado de choque, ficam completamente desmoralizadas. E esse não é o tipo de guerra que o Pentágono conhece. Eles não têm a menor ideia do que é isso. Não há um único oficial americano que entenda o que está acontecendo, exceto talvez aqueles caras que entraram na operação militar especial disfarçados e fingiram ser, sim, somos voluntários. Muitos deles estão mortos. Na verdade, os russos já os identificaram, até mesmo no cemitério de Arlington, todos aqueles chamados voluntários americanos, que essencialmente estão mortos. Oficiais de carreira e suboficiais que foram mortos pelos russos em operações militares especiais. Eles se envolveram na mesma coisa, mas agora você não tem a carne de canhão como os ucranianos para se esconder atrás. Você tem que sair e agir, e está agindo contra algo que não é o Iraque. O exército do Iraque é, sabe, patético em comparação com as capacidades atuais do Irã. E como resultado, agora há essa desordem no Pentágono. Mais uma vez, fiquei absolutamente surpreso ao ler que alguém realmente ameaçou o Papa. Tudo que o Pentágono disse foi, não foi bem isso que aconteceu. Ainda o recebemos de braços abertos. Mas o Vaticano basicamente cancelou a visita do Papa ao Pentágono. Então agora temos alguém no Pentágono criticando e até pedindo a remoção de Hegseth. O que você esperava? Você tem um cara sem nenhuma experiência militar real. O fato de ele ter ido ao Afeganistão. Bem, muitas pessoas foram ao Afeganistão. Vimos aqueles generais americanos lá. Eles perderam o controle basicamente desde o início porque não são bons. E esse é o secretário da guerra. E eu entendo que é uma posição mais política. O problema é essa coisa sobre ele. Sabe, eles sempre vendem isso de, eu sou veterano do Afeganistão, ou sou veterano do Iraque. E eles são veteranos.
São pessoas que foram até lá e passaram por aquelas coisas terríveis que qualquer tipo de guerra ou operação policial de alta intensidade pode impor a alguém. Mas ele não tem absolutamente nenhuma experiência em nível operacional ou estratégico. Ele não entenderia isso. Ele sabe soltar frases de efeito, convive com alguns generais. Mas o que se vê agora, especialmente quando até o New York Times e o Washington Post parecem estar se preparando para agir e colocar toda a culpa em Hezed, é que, obviamente, ele está sendo jogado aos leões. O que você espera do Trump, que é um covarde e um animal político, agora se comportando como uma garota mimada do ensino fundamental, sabe, chamando nomes? E nós olhamos para isso e simplesmente eu não consigo entender. Esta é a suposta superpotência. É um país do terceiro mundo, bem, o pior do terceiro mundo. Há alguns países do terceiro mundo cujas elites políticas se comportam com mais honra e integridade, sabe? E como resultado, tudo isso é por causa do que o Irã basicamente quer: cravar o prego final no caixão do Império Americano e do Ocidente em geral. E eles têm que conviver com isso. E sim, francamente, os Estados Unidos foram exibidos como um tigre de papel militar. E nem estamos falando de Israel. Bem, Israel comanda tudo isso. Israel controla Trump, controla o Congresso, e, portanto, os Estados Unidos estão em um beco sem saída. É um dilema, certo? Não pode continuar, mas também não pode ir embora. Então está simplesmente preso. E Israel, o que posso dizer? Quero dizer, agora não importa o que façam. Estão absolutamente indefesos, e isso vai continuar. E eu acho, há muitas pessoas, falo sobre isso no meu vídeo de hoje, que vai ao ar bem em breve depois que terminarmos aqui. Tira calculou estrategicamente muito bem tudo isso. É uma estratégia realmente bem elaborada, embora não sem falhas. Obviamente, você nunca pode, sabe, como disse Mike Tyson, seu plano é bom até levar o primeiro soco nos dentes. E então, de repente, as coisas dão muito errado. Mas não, o Irã basicamente acertou em cheio em termos estratégicos gerais. E operacionalmente agora sabemos o que está acontecendo. Então os Estados Unidos, o chamado cessar-fogo deles, não vai durar, eu acho. E quando for retomado, não importa. Vimos isso nós mesmos hoje. Mesmo quando o Irã declarou que iria reabrir ou avançar direto para 15 navios por dia, isso não mudou muito o preço do petróleo, porque o dano catastrófico ao que costumava ser chamado de economia global já foi feito. E você começa a ver essas manifestações de pânico, sabe? A desordem no Ocidente combinado. E Trump, esse é o feito dele. Bem, é isso que acontece quando você é um fantoche de Israel, e é basicamente um governo fascista que sonha com, sabe, a grande Israel. Eles fracassaram e agora não conseguem aceitar isso. Andrei, olhando para a operação, essa chamada operação de resgate do piloto, o que foi aquilo? Quero dizer, veja o nível da coisa. Se não me engano, eles tinham 12 ou 14 pessoas. Tínhamos aeronaves, C-130s, Black Hawks, Little Birds, 4 Little Birds, e olhe só para isso. Sim, 2 C-130J, que são especificamente projetados para inserção de forças especiais. Quero dizer, não sei como mais alguém poderia chamar isso de sucesso. Bem, primeiro, nós não sabemos. Eles estavam sob fogo. A única foto que eu precisava ver, nem mesmo os C-130 queimados e tudo mais, era a cauda de um dos helicópteros Little Bird AH-6. Ela não foi removida, estava caída a certa distância do local onde aqueles C-130 haviam queimado, por algum motivo. Provavelmente foram atingidos por alguma coisa. Mas dava para ver essa cauda e ela estava completamente cheia de buracos de tiros de armas leves e, sabe, muito provavelmente de uma metralhadora de grande calibre. Então, isso já te diz tudo o que você precisa saber. Basicamente, porque eles realmente retiraram aqueles Little Birds. Provavelmente tentaram usá-los.
O que quer que tenha acontecido depois disso, ou foram abatidos, ou assim que pousaram, ficaram imediatamente sob fogo pesado. Eles tiveram perdas ali? Tiveram baixas nas forças especiais? Provável. Eles provavelmente levaram os corpos dos companheiros com eles, seja lá o que tenha feito a extração depois disso. Mas sim, foi uma catástrofe, um completo desastre. Sabe, quando você olha para isso, é tipo, ah, claro, se me disserem que isso foi uma operação bem-sucedida, então eu sou um coreógrafo chinês. Enfim, e além disso, não sabemos nada sobre essa mulher que supostamente é da CIA, ou se o Irã a está mantendo. Acho que é isso que sabemos até agora. Vamos ter que esperar para ver se vai haver algum tipo de troca ou algo assim. Sabe, essas coisas geralmente são feitas a portas fechadas. Mas eu não chamaria isso de sucesso, sinceramente. Eu só sinto pelos caras das forças especiais e dos Rangers que foram enviados para lá, basicamente mandados para morrer. Agora podemos sentar e especular se foi, no fim das contas, uma tentativa de, sei lá, extração de urânio. Mas qualquer um que tenha planejado isso teria que considerar isso. Extração de urânio? Você tá de brincadeira comigo? Eles ainda acham que estão enfrentando algum tipo de força comprada do Iraque ou algo assim. A Basij entrou imediatamente na luta. Dá pra ver num vídeo deles. Estão com os filhos correndo junto e carregando fuzis. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre os iranianos. Não sei quem planejou isso. Provavelmente foi feito sob alguma pressão política. Eles tiveram que sacrificar seus homens, os comandantes de elite, basicamente, com nervos de aço. E mesmo assim os mandaram para isso. Eu não sei. Eu realmente não sei. É algo que simplesmente desafia a imaginação. Acho que, quando a realidade vier à tona, vai ser de deixar a mente perplexa. Bem, quero dizer, os russos, reconhecendo o mérito deles, o mérito profissional, aqueles caras, as forças especiais americanas que basicamente tiveram de se sacrificar. De novo, sabe, eles provavelmente tentaram repetir o assalto de Gostomel, que a divisão de paraquedistas de Pskov e as forças especiais russas realizaram com muito sucesso. Eles mantiveram o aeroporto por um bom tempo e depois, é claro, veio uma decisão política e eles se retiraram. Mas eles pensaram, podemos fazer um Gostomel, helicópteros e aviões. Não. Isso é diferente. Circunstâncias diferentes, condições diferentes no terreno e em outros lugares. Essentially conditions on the ground and elsewhere. And so when you look at that, it's just like... E então, quando você olha para isso, é como se alguém achasse que poderia realizar uma extração de 450 quilos dessa instalação nuclear, que por sua vez ficava a muitos quilômetros de distância, simplesmente não faz sentido. Nem sequer estava na mesma vizinhança, na mesma área de fato. Então sim, os iranianos têm essa instalação lá em Isfahan, e eles têm essa porta com uma placa dizendo algo como aqui estão 450 quilos de urânio. E não tem forças especiais ou guardas protegendo o local, apenas caras comuns. Isso desafia a imaginação, essencialmente, e qualquer tipo de bom senso militar. Andrei, parte do que aconteceu no campo de batalha tem a ver com munição. Os interceptores, e não apenas os interceptores, mas também os mísseis de cruzeiro que os Estados Unidos estão usando contra o Irã. Uma das imagens que vimos há apenas 2 dias mostra um dos interceptores que Israel está usando, um interceptor David Sling. E a foto mostra que ele foi produzido em 2026, neste ano. Eles estão usando produção deste ano. O que isso nos diz? É isso, eles ficaram sem nada. É simples assim. Você pode ver mísseis iranianos voando à vontade. Além do fato de que, obviamente, sim, tanto os Estados Unidos quanto Israel estão raspando o fundo do barril. O próprio Israel é apenas, quando você remove toda a besteira e a propaganda da mídia israelense nos Estados Unidos, a maior parte controlada essencialmente por Israel ou pela AIPAC, é uma potência militar de terceira categoria, certo? A única coisa que eles realmente têm é defesa aérea, certo? A infantaria deles é uma piada.
Você mesmo viu o que o Hezbollah fez com eles no sul do Líbano. Agora o Netanyahu vem e diz: "Ah, sabe de uma coisa? Estamos prontos para negociar, mas o Hezbollah tem que se desarmar." We are ready to negotiate, but Hezbollah has to disarm. Really? I mean, yeah, no go, so they can. Sério? Quer dizer, não dá? Então eles podem continuar fazendo o que quiserem até esgotarem completamente. A economia israelense é patética. Você sabe quanto aço eles produzem por conta própria? 300 mil toneladas por ano. Sabe o que isso significa? Só para dar um exemplo, a Rússia produz 236 vezes mais aço, cerca de 75 milhões de toneladas atualmente. Isso é basicamente um país de terceiro mundo, entende? E a única coisa que eles têm são armas nucleares, que foram basicamente roubadas dos Estados Unidos. E o que mais eles têm? Tem as Forças de Defesa de Israel. O falecido coronel Lang, foi ele quem disse isso, fazia parte da Agência de Inteligência de Defesa, veterano da Guerra do Golfo. Ele se comunicava constantemente com as FDI. Não ficou muito impressionado. Disse que era basicamente uma força de gendarmaria com equipamento pesado. E você mesmo viu como os Merkavas estavam queimando no sul do Líbano. Eles estão encurralados. A única coisa que podem fazer, e é o que sempre fazem, assim como os Estados Unidos, é se alimentar mutuamente. Estavam intoxicados pelo próprio suprimento. Sabe, você coça minhas costas, eu coço as suas, basicamente se elogiando como grandes potências. Mas na realidade, a única coisa que realmente conseguem fazer é travar guerra usando armas de longo alcance. Sem os Estados Unidos, Israel não é nada, de fato. É um país do terceiro mundo com armas nucleares. E é isso, militarmente, industrialmente e em todos os outros aspectos. E assim, como resultado, o blefe foi desmascarado e mais uma vez vemos uma implosão completa de tudo isso. Então eles vão continuar? Bem, os Estados Unidos têm que continuar. Não podem fazer nada a respeito. Estão literalmente presos porque precisamos entender o que está acontecendo. 20%, um quinto, do suprimento de energia mundial é controlado pelo Irã hoje. Ponto final. Acredite, é controlado por eles. E não há nada, nem mesmo armas nucleares, que vá mudar isso. E a outra coisa que muita gente esquece. Os Houthis já disseram, estamos com o Irã, vamos lutar. Há o Bab al-Mandeb, o Mar Vermelho. Veja quanto comércio passa por ali. E então, é claro, justamente ontem o Irã atacou uma das estações de bombeamento do oleoduto leste-oeste na Arábia Saudita, aquele que vai até o Mar Vermelho. Então você pode ver esse cenário se desenrolando diante de si, o que é um pesadelo para Israel, obviamente. Israel está acabado, na verdade, acabado de modo geral. E para o governo Trump, para os Estados Unidos e para a Europa, acabou. Quero dizer, o que você vai fazer? A Polônia enviou 3 corvetas para lá. Bom, sim, isso vai fazer uma grande diferença. E aqui está a questão a qual ninguém presta atenção e que precisa ser levantada. Terei que fazer uma apresentação especial sobre isso. Onde está a Marinha dos Estados Unidos? Eu posso te dizer onde ela está. Em lugar nenhum, exceto talvez por alguns SEALs ou algo do tipo. E, obviamente, há submarinos movidos a energia nuclear, que por serem submarinos, não são detectáveis pelas forças iranianas, e ainda podem lançar o que restar em termos de mísseis Tomahawk no arsenal americano. Tomahawk missiles in the American arsenal. That's it. You cannot move any asset. É isso. Você não pode mover nenhum ativo para dentro do alcance dos mísseis antinavio iranianos. Ponto final. Foi isso que aconteceu com o USS Tripoli, que agora está no sul do Oceano Índico, porque basicamente não dá para mover essa unidade expedicionária de fuzileiros navais. A probabilidade de ser atingida é extremamente alta. E então, o que você vai fazer quando tiver 2.500 fuzileiros lá, mais a tripulação nesse LHD? É horrível. Pode ser absolutamente desastroso. E ainda não sabemos como eles combateram aquele incêndio de 30 horas na lavanderia do porta-aviões Gerald Ford. Então é isso. O que temos agora? Você mesmo viu, todo mundo vê. Esses navios estão presos e não há nada que se possa fazer a respeito. Those vessels are stuck and nothing you can do about it.
Andrei, parte da operação que os Estados Unidos estavam conduzindo no Oriente Médio envolvia, você sabe, o Estreito de Hormuz. Donald Trump estava tentando convencer os europeus a se envolverem ali. Hoje soubemos novamente que Trump está tentando pressioná-los. Ele fala sobre esse cessar-fogo de 2 semanas, mas ao mesmo tempo está pressionando o secretário-geral da OTAN, Rutte, e os países da OTAN a fazerem algo em relação ao Estreito de Hormuz. O que a Europa permanentemente peça para aquele cenário que os Estados Unidos não podem? O que Donald Trump quer deles? Olha, se você ler as postagens dele com atenção, até a de ontem sobre a Marjorie Taylor Greene, é como uma garota mimada do ensino fundamental, sabe? Fraca, basicamente histérica, surtando e se comportando mal. Ele é mentalmente instável, e precisamos admitir isso agora. Então ele pode tentar o que quiser. O problema é que, como sempre, os Estados Unidos querem que outra pessoa seja atingida pelos mísseis antinavio porque eles mesmos não podem arcar com isso. E, de novo, é patético. Ok, digamos, por exemplo, que seja o Jalopy, o Charles de Gaulle, o porta-aviões movido a energia nuclear, com alguns daqueles destroyers ou fragatas. Vamos ver o que acontece então. É só isso. O resto, eles só conseguem mover um número muito limitado de ativos de superfície. Very limited number of the surface assets. Most of them are utilized and designed in such a way that A maioria deles é construída e projetada para carregar sistemas de lançamento vertical MK-41, que são carregados com os mesmos Tomahawks. Eles têm alguns mísseis antinavio, a maioria subsônica. Bem, na verdade, todos são subsônicos. Então que a França faça isso, sabe? E vejamos o que acontece. Tenho quase certeza de que as forças iranianas estão salivando só de pensar em ter algum tipo de destroyer, ou seja lá o que for aparecendo em sua mira, por assim dizer. E quanto ao Trump, ele basicamente está tentando se esconder atrás das costas da OTAN, os chamados aliados, ou melhor, seus navios. Mas esses navios são tripulados por pessoas que também não querem morrer, sabe? Então cada um deles é essencialmente um bando de criminosos, e vou falar sobre isso em algum momento também. I will talk about it at some point of time also. But I mention it all the time that when you look Quero dizer, eu menciono isso o tempo todo. Quando você olha para as elites militares e políticas, são um bando de incompetentes. A única coisa que eles sabem é como permanecer eleitos e como continuar nomeados para seus cargos. Li hoje uma declaração do chefe do exército francês, Mandon. Ele é uma criança, não entende do que está falando. Eles não têm os recursos, não entendem como tudo funciona. A única coisa que entendem é que, assim que entrarem em alcance, serão afundados, serão atingidos, e as consequências serão catastróficas, especialmente para um povo tão sensível quanto os franceses. Os britânicos, você sabe, não têm quase nada. Preferem manter o porta-aviões que ainda têm agora na relativa segurança do Sudeste Asiático. Andrei, da forma como Donald Trump estava falando sobre a guerra, ele disse que vai pôr fim a uma civilização, referindo-se ao Irã, que vai acabar com ela. Quando alguém como Donald Trump publica algo assim, o que se passa na cabeça dele? Ele realmente acha que até o uso de armas nucleares pode destruir uma civilização? Primeiro, precisamos entender o cessar-fogo pelo qual os Estados Unidos estavam implorando. Os Estados Unidos vinham implorando ao Irã desde 16 de março. Isso é para aquelas pessoas que têm a capacidade de atenção de um peixinho dourado em um aquário. Não foi simplesmente algo como, sim, vamos fazer um cessar-fogo. Não, eles estavam implorando por isso desde 16 de março. E esse, na verdade, é o título do meu vídeo de hoje, que vai sair depois deste. Chama-se peremptório. O Irã apresentou 10 pontos para as negociações por um motivo simples, para que fossem rejeitados. Na verdade, são estratégias muito boas. É bem parecido com a declaração da Rússia em dezembro de 2021, que também foi peremptória. Aceite ou deixe. Não é vamos continuar, sabe? Vamos seguir em frente. O Irã está pronto. E é isso. O Irã pode aguentar.
eles podem continuar. Iran can take it. They can continue to do. They know their own arsenals. They know the number of the weapons. Eles conhecem seus próprios arsenais, sabem quantas armas têm, aperfeiçoaram suas táticas e operações. E os Estados Unidos não têm tempo nem arsenais para continuar assim. Então o que resta? Eu não sei. Querem colocar tropas em solo? Sim, podem colocar tropas em solo e ver o que acontece. Vai ser um massacre. E aqui estamos nós, com Trump desesperado e completamente fora de controle. Ele não consegue controlar seus surtos. É um narcisista, um maníaco, egocêntrico e autocentrado. Agora estamos vendo o início, abertamente, o início da demência. Junte tudo isso e você tem uma mistura mortal em uma pessoa que não é normal. Ele não consegue se concentrar em nada. Ele nem entende o que quer. He cannot concentrate on anything. He doesn't understand what he wants, and he is controlled by Israel because we have to understand. E ele é controlado por Israel, porque precisamos entender todas essas explosões, táticas, operações, elas meio que, sabe, por enquanto obscurecem um pouco o fato principal. Ele é mencionado 5.500 vezes nos arquivos de Epstein. Ainda não podemos acusá-lo por causa da presunção de inocência, mas todo mundo entende do que se trata. Todo mundo que não é um completo idiota, que idolatra esse, sabe, Golem, essencialmente um fantoche do governo israelense, do Mossad. E ele está totalmente enredado em ser controlado por seus bajuladores, que são sionistas cristãos. Eles não são cristãos, são pessoas cuja lealdade é a Israel. E então quando você olha para isso, sim, ele provavelmente em algum momento vai enlouquecer. He probably at some point of time will go bananas. I mean, he will explode because he is a ticking time bomb. Quero dizer, ele vai explodir porque é uma bomba relógio. E o que ele vai fazer? A única coisa, provavelmente a salvação aqui, é que ele também é um covarde. Agora sabemos que isso é um fato comprovado. Então, quando ele ameaça destruir uma civilização, que é mais de 20 vezes mais antiga do que os Estados Unidos como país, ele não sabe do que está falando. Isso é a reação patética, confusa, de um mimado de meia-idade. E como Michael Brenner disse hoje, o maravilhoso Michael Brenner, um dos poucos pensadores realmente profundos na Academia dos Estados Unidos, ele escreveu que os Estados Unidos se degradaram moralmente, completamente. Estão completamente degradados. Não tem mais moralidade, nenhuma autoridade moral em nada. Participaram da atrocidade e do genocídio em Gaza. Participaram dos crimes de guerra na Ucrânia. Gaza, it participated in the war crimes in Ukraine, and it's now debased itself to the point that you have the. E agora chegou a um ponto tão degradante que o presidente dos Estados Unidos está se comportando assim. É inacreditável. O resto do mundo percebeu. É uma vergonha nacional, uma humilhação nacional. E ele pode dizer o que quiser. E para ele, esse cessar-fogo, é de alguma forma uma maneira de sair do canto de diarreia verbal que ele mesmo criou quando dizia, sim, vamos bombardear o Irã de volta à Idade da Pedra. Vamos destruir a civilização. E adivinha só, ele chamou os iranianos de animais. O cargo de presidente dos Estados Unidos, POTUS, foi humilhado e degradado. É um verdadeiro zoológico. É doloroso para mim dizer isso, porque vivi nos Estados Unidos por mais de 30 anos e ver no que o país se tornou é inacreditável. Andrei, o problema básico é o comportamento de Israel hoje. Porque logo após o anúncio do cessar-fogo, vimos o que Israel fez com o Líbano. Eles atacaram, simplesmente atacaram o Líbano e mataram muitas pessoas, muitos civis. Eles mataram civis. Israel é uma potência militar. É basicamente, como disse o coronel Alex, uma força de gendarmes. Bem, agora eles a chamam de batalhões punitivos. São fascistas. A única coisa que sabem fazer é matar civis. É a única coisa que sabem fazer. São soldados patéticos. Não têm resistência. Estão sendo derrotados novamente. De novo, ouçam, Israel é o câncer agora. Precisamos entender isso. Podemos dizer abertamente, eles comandam. Há, na verdade, 57 milhões de sionistas cristãos nos Estados Unidos. Pessoas que não têm lealdade aos Estados Unidos, à Constituição, ao povo americano. É nisso que se baseia o poder deles. Eles sonham com a grande Israel. Querem tomar partes do Iraque, do Egito e de outros territórios. Comportam-se como nazistas, porque são.
O sionismo é essencialmente fascismo judaico. É isso que é, expansionista. E sempre usam o antissemitismo como disfarce para si mesmos. Mas eu olhei para os rostos das pessoas. Eles matam crianças civis, atacam crianças, adoram atacar crianças. Depois do que fizeram com aquela criança de 1 ano, apagando cigarros nela, sabe, Times precisa acabar. E vai acabar. Vai se dissolver, porque é o mal concentrado em sua forma absoluta. Então o que é preciso dizer? Concentrated evil. And so, what can I say? Do you feel that the society in the United Você acha que a sociedade nos Estados Unidos está chegando a esse ponto? talking about it? Porque muitas pessoas estão falando sobre isso. Não se trata apenas de, bem, é todo o contexto. As pessoas que apoiam Donald Trump, as pessoas que votaram em Donald Trump, estão perguntando, por que estamos apoiando Israel em tudo que eles fazem? Como você mencionou, é tudo sobre morte e destruição dos países vizinhos. E hoje à noite, eles vão atacar novamente. Disseram que essa noite marca 50 dias, como se tivessem algum tipo de prazo para Gaza, para o Hamas se desarmar. Mas estão dizendo que o Hamas não está se desarmando, e é por isso que vão retomar os ataques. Isso é inacreditável. Eu não sei como as pessoas nos Estados Unidos ainda conseguem concordar com o comportamento de Israel e continuar apoiando. Well, it was changing slowly, but it was changing. But Bem, you have to estava mudando understand, you have lentamente, this mas estava generation of mudando. baby boomers, Mas você precisa right? entender, They are existe essa geração de baby boomers, em sua maioria das áreas de humanas, embora não exclusivamente. Maconheiros idiotas que passaram por Woodstock, que em grande parte fugiram do alistamento, que nunca enfrentaram nenhuma dificuldade real na vida. E então, depois de terem tido drogas e sexo suficiente e tudo mais, de repente decidiram, meu Deus, precisamos nascer de novo como cristãos. E se tornaram dispensacionais nascidos que agem como defensores de Israel. E então, adivinha? Who are Israeli firsters. And so guess what? They are worried about more stock option than Eles estão mais preocupados com opções de ações do que com o destino dos Estados Unidos. O povo americano, basicamente a base, a espinha dorsal da civilização americana, está sendo destruído. Não é apenas a civilização da nação, é a classe média e trabalhadora branca que está sendo essencialmente aniquilada por suas políticas. E como resultado, temos o que temos. Adivinhe quem são eles? Principalmente sionistas cristãos, esses baby boomers. Eles também adoram o evangelho da prosperidade, sabe? São pessoas sem moral. Não se importam com quantas crianças árabes ou iranianas sejam mortas. A única coisa com a qual se importam, porque nunca se importaram com mais nada em suas vidas, são seus próprios interesses. Todas aquelas histórias de que eram contra a guerra, bobagem. all those fairy tales about that they were anti-war. They are warmongers, most of them. So, and when you Eles são belicistas, a maioria deles. E quando você observa, basicamente como Tucker Carlson estava conversando com um dos caras há alguns dias, você pode procurar, era sobre o que é o sionismo cristão. Eles são essencialmente judeus talmúdicos envolvidos em seu cristianismo. É isso que eles são. Eles não têm lealdade a nada além de suas carteiras de ações e a Israel, porque são tão covardes que a única coisa em que pensam é em vincular sua salvação a alguma heresia da Bíblia de Scofield. E novamente, veja, estamos lidando com um problema metafísico. Isso não será resolvido militarmente. A própria sociedade americana ou se purifica ou vai morrer, e os Estados Unidos desaparecerão como país, o que agora parece altamente provável. disappear as a country, which is a highly likely now. I don't know how high probability of it, but Eu não sei qual é a probabilidade, mas ou isso acontece, ou os Estados Unidos deixarão de existir como um país unificado. Vai se fragmentar. E além do fato de que já nunca mais será, pelo menos em nossas vidas, tão próspero quanto costumava ser, sabe, em algum momento no passado. De novo, era algo movido principalmente por crédito barato. Essas oportunidades foram destruídas por todos aqueles idiotas egoístas de Wall Street, os banqueiros e gente desse tipo. Então, o que temos? Temos um país que ainda é intrinsecamente rico, mas o sistema funciona de uma única maneira, para tornar a maioria das pessoas pobres. E é isso que está acontecendo agora, neste exato momento. Os Estados Unidos não têm mais moralidade. Acabou. the United States doesn't have any morality anymore. It's over.
You've mentioned that the United States is a civilization. Você mencionou que os Estados Unidos são uma civilização, e eu realmente acredito que as civilizações podem se reproduzir, mesmo quando estão em cinzas. Elas podem renascer e se aprimorar. Isso está acontecendo? Isso vai acontecer com... Bem, estávamos falando sobre algumas áreas que estão literalmente em cinzas, que precisam se reconstruir nessas regiões. Uma delas você acabou de mencionar. Quando você não considera outras pessoas como seres humanos, você as chama de animais. Esses são termos bonitos para se usar hoje em dia. No, it's complete decomposition. Não, é a completa decomposição e degeneração da civilização. Podemos falar sobre Roma e como ela também entrou em declínio, porque os Estados Unidos adoram se comparar a Roma, o que não são. Mas sim, os Estados Unidos são uma civilização. São mais do que apenas uma nação. Mas posso te dizer uma coisa. A menos que essa heresia e esse culto mortal de morte chamado sionismo cristão sejam removidos do corpo dos Estados Unidos, os Estados Unidos morrerão. Uma civilização pode renascer. Sim, pode. E novamente, olhe para os Estados Unidos, é um país intrinsecamente rico, tem todos os recursos. Intrinsically wealthy country. It has all resources to do so. It has still remnants of... Para isso, ainda restam vestígios desse espírito americano talentoso e empreendedor, não apenas branco e cristão, mas cristão no sentido comum das classes trabalhadora e média cristãs. Mas ele ainda existe. Basicamente, está tudo bem. Caso contrário, acabou. Mas tentaram eliminá-lo e, obviamente, o perverteram em todos os sentidos, moral, financeiro e o que mais for. E, novamente, essa mitologia sobre o exército dos Zetal, o militarismo americano, é quase cômica, é caricata, certo? Você tem um país que basicamente inventou sua própria história militar, sem tirar o mérito dos heróis americanos que lutaram bravamente. E você sabe, especialmente quando olhamos para a Segunda Guerra Mundial. Mas até mesmo o meu pessoal, pessoas no meu blog, nas minhas discussões americanos, dizem, sabe de uma coisa, precisamos parar com isso. Os Estados Unidos nunca foram superados em número, nunca lutaram com uma mão amarrada. Sempre enfrentaram inimigos que eram relativamente fracos em comparação com os Estados Unidos, sem falar em inimigos completamente impotentes, como o exército iraquiano. Então é preciso entender, os Estados Unidos ainda não são uma potência continental, e nunca serão. É uma questão de cultura e geografia. Mas a civilização americana vale absolutamente a pena ser preservada. Quando você considera a contribuição cultural da civilização americana, que é claro, inclui não apenas pessoas brancas, mas também pessoas negras, você tem o jazz, o blues, todos os tipos de literatura e artes americanas muito vibrantes. Temos algumas ideias maravilhosas, ideias republicanas, não o Partido Republicano, que é um pântano corrupto de covardes e defensores de Israel em primeiro lugar, mas ideias republicanas que foram importadas da herança clássica da civilização ocidental. Os gregos, os romanos e assim por diante. Mas algo aconteceu. E esse algo aconteceu com a essencial judaização de toda a cultura americana, que Hollywood degenerou nessa perversão que eles vendem. E quando você olha para Washington, D.C., como já afirmei, os Estados Unidos não têm um Congresso americano, tem um Knesset 2.0. Você tem uma administração que trabalha estritamente para Israel e para os doadores de Donald Trump. E seus mestres manipuladores, como Netanyahu e o chefe do Mossad. Sabe, todo mundo entende que ele está sendo chantageado. A questão é apenas com o que ele está sendo chantageado. Essa é outra história. Se chegar a esse ponto, minha ideia é a 15ª emenda, ou impeachment, condenação e remoção do cargo. Então ele teria que sentar, você sabe, no banco dos réus, prestando depoimentos ou algo assim. Mas sabe, só podemos ter esperança. Andrei, você acha que a inclusão, sabe, do chefe da equipe de negociação neste momento, J.D. Vance, vai mudar alguma coisa nas negociações? Não, é o resgate do soldado Vance, literalmente.
porque obviamente o Partido Republicano não tem ninguém melhor. J.D. Vance deveria ser essa nova figura, uma nova geração, atraente para os jovens que não estão muito empolgados com Israel, para dizer o mínimo, o que é bom. Isso é ótimo, é uma tendência excelente. O problema é que, sim, eles estão tentando limpar a imagem dele e apresentá-lo como o cara que era pelo menos tacitamente contra a guerra com o Irã e coisas do tipo. Mas duvido que consigam fazer isso. O Partido Republicano é um partido israelense, ainda mais do que os democratas. Os democratas também têm um monte de seus próprios opositores, sionistas cristãos, e você sabe os que colocam Israel em primeiro lugar. Mas quero dizer, o Partido Republicano é controlado por Israel, certo? Vamos colocar dessa forma. Então vai ser muito difícil fazer qualquer coisa realmente substancial em relação às eleições de meio de mandato. E uma vez que essas eleições forem arrasadas pelos eleitores americanos, poderemos acabar com uma ditadura de partido único, que seriam os democratas. Mas eu espero que as pessoas dizem, sim, um terceiro partido é impossível nos Estados Unidos. Bem, na verdade, a maioria dos americanos se inclina para o que você chamaria de independentes. E eles precisam de um partido normal, sabe, levemente conservador e centrista. Um partido político que represente a maioria da população dos Estados Unidos, integrando todos os tipos de vozes das comunidades branca, negra e latina. Pessoas que estão cansadas e exaustas do lixo que está acontecendo. Mas esse duopólio não é exatamente uma cacistocracia, é uma oligarquia, sabe? Você precisa entender que cada congressista é controlado por corporações e por seus doadores. O sistema político em si deixou de funcionar. Está completamente como um motor que de repente para de funcionar. Aí começa a sair fumaça preta dele e ele basicamente se autodestrói. Esse é o processo em que estamos. E é por isso que há tantos ramos, por assim dizer, de possibilidades aqui. Eu quase tenho que dizer, sim, cadeia de Markov. Você precisa entender que isso é algo muito, muito amplo em termos de consequências. Mas o sistema em si simplesmente não funciona. Basicamente, estamos observando o colapso da civilização americana em andamento. Como já dissemos, se existe uma civilização como a Rússia, que renasceu como uma fênix, os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo? Não com esse sistema político, porque não dá para votar isso fora. Eles são totalmente corruptos. Mas uma nova geração, talvez eu não viva para ver, pode eventualmente pressionar por uma mudança real, especialmente impulsionada pelas realidades econômicas de os Estados Unidos estarem se tornando mais pobres, muito mais pobres. E agora que, essencialmente, o Irã está fazendo o que está fazendo, basicamente comandando todo o Oriente Médio, alguns processos políticos e econômicos vão forçar essa mudança. Isso inclui o fato de que os israelenses há um motivo para estarem censurando tudo. Israel está devastado. Eles têm essa fachada, Netanyahu e todos aqueles fanáticos sionistas sentados lá, mas não têm ferramentas. Sem os Estados Unidos não há nada. Simplesmente nada. Andrei, Se pensarmos de forma um pouco mais otimista sobre J.D. Vance, essas negociações podem ser uma oportunidade de ouro para ele. Não apenas com o Irã, mas talvez mais adiante ele possa conversar com os russos. Basta deixar aqueles dois caras, Steve Whitcomb e Jeff Kushner, à margem. Mas se ele estiver negociando com esses dois países, Irã e Rússia, isso vai ajudá-lo? Isso vai ser... Talvez, de certa forma. Talvez. Mais uma vez, o processo de salvando o soldado Vance está a todo vapor. Ok, entendemos isso. O que ele pode fazer? Essa é uma outra história. Você precisa entender J.D. Vance, seja qual for o seu histórico, e nós conhecemos o histórico dele e tudo mais, conversar e negociar com o Irã é uma coisa. Mas você consegue imaginá-lo negociando e se encontrando com Vladimir Putin? Ele é um garotinho perto dele, um novato. Simples assim. São ligas diferentes, intelectualmente, em termos de experiência e de poder real.
Por exemplo, se ele for lá e se encontrar com Vladimir Putin, estará se reunindo com o líder de uma verdadeira superpotência global, uma que pode mudar o mundo, e é o único país que poderia apagar os Estados Unidos do mapa. Essa é uma outra história. Ele consegue lidar com isso? Eu não sei. Você sabe, isso também depende muito da equipe que ele montar ou reunir ao seu redor. Trump se cercou principalmente de bajuladores e de pessoas que o Mossad mandou ele nomear. E tem a Miriam Adelson, sua principal financiadora, sabe? E o falecido marido dela. Ele foi o cara que disse, vamos explodir uma bomba nuclear sobre o Irã. Pois é, essa é a administração Trump. É isso que eles são. Pete Hegseth é um fanático do grupo da Bíblia Scofield. Ele sonha com o terceiro templo, porque é um idiota, totalmente sem educação e sem cultura. Então, quando você olha para isso, vê alguma outra opção. Onde estão as pessoas com moral, integridade, pelo menos algum entendimento das coisas, especialmente das coisas militares, enquanto o Pentágono é totalmente incompetente militarmente? Basta olhar para os programas de aquisição dos Estados Unidos. Parecem escritos em nível de jardim de infância. Então, eu não sei. Eu não sei. Não estou em Washington, D.C. Felizmente, estou na costa completamente oposta dos Estados Unidos, no estado de Washington. E é assim que eu gosto. Não quero estar em lugar nenhum perto dos centros americanos de poder e intriga, com todos aqueles traidores implacáveis e desleais trabalhando para Israel e sabe-se lá quem mais. Então, estou feliz por estar aqui. Mas eles têm esse tipo de gente? Não. São todos animais do aparato político que só sabem como navegar nesse sistema corrupto para continuarem nomeados, manterem seus cargos vitalícios, que lhes garantem o que quer que seja. Pagamentos para seus clubes de golfe, seus carros esportivos, suas prostitutas contratadas. Então é esse o nível. É isso que Washington D.C. é. Um pântano totalmente corrupto. E você não pode fazer nada a respeito, pelo menos por enquanto. J.D. Vance, você precisa ter nervos de aço e precisa ter o que os Estados Unidos não têm. Se você comparar com o que aconteceu na Rússia no fim dos anos 90 e 2000, qualquer um que ache que Yeltsin abdicou por vontade própria, eu tenho uma ponte para te vender. Mas, novamente, é preciso ter um exército realmente profissional e patriótico. É preciso ter serviços de inteligência que realmente trabalhem pela Rússia. Foi daí que vieram Vladimir Putin e o Conselho de Segurança Nacional da Rússia. Isso você não tem nos Estados Unidos. A CIA e todas essas agências, elas trabalham principalmente por Mossad. Não há pessoas dizendo, chega, precisamos fazer algo. Não, elas correm para seus congressistas corruptos, tentando dizer, as coisas estão ruins. Adivinha? Os congressistas e senadores também são corruptos. Então você tem essa situação em que olha para a chamada elite e pensa, meu Deus, essas são pessoas incríveis. Posso acreditar nelas, posso confiar nelas, posso ver para onde estão indo. Foi isso que aconteceu com a Rússia. Nos Estados Unidos, até agora, isso não se manifestou de forma alguma. Na maior parte, são trapaceiros políticos, demagogos e coisas do tipo. Andrei, quando você fala sobre um terceiro partido nos Estados Unidos, sabemos que, por exemplo, o AFK Jr., Bobby Kennedy, tentou isso. Não foi tão popular quanto, digamos, alguém como Tucker Carlson, mas você acha que alguém como Tucker Carlson, que tem esse tipo de base vinda de todos os lados, democratas, republicanos, pessoas no centro, seria possível para alguém como ele? Ele pode concorrer. Posso te dizer mais. Ele provavelmente vai vencer a eleição presidencial. Mas ele vai precisar de um partido. Obviamente sabemos que o Partido Republicano é totalmente, de novo, não é um partido americano, é um partido israelense. Os democratas são basicamente insanos. Eles vão destruir completamente os Estados Unidos por causa da política de votos deles. E bem, quero dizer, eles são insanos, certo?
Eles são insanos, mas de um jeito diferente. Ambos os partidos são totalmente corruptos e representam a classe neoliberal, que só se importa com suas carteiras de ações. Eles não se importam com quantas crianças nos Estados Unidos passam fome. Eles não se importam. A tarefa deles é apoiar todo tipo de desvio. Eles organizam e, legitimam a pedofilia, por exemplo. Então é isso que eles são. Mas o Tucker, sim, ele pode. Mas, de novo, nós sabemos quem comanda isso. Lembra do Charlie Kirk? Todo mundo acredita que foi Israel, obviamente. Nós entendemos isso. E, mais uma vez, as agências de aplicação da lei e de contra-inteligência dos Estados e MEMS são patéticas. Estão completamente sob o controle de Israel. Não farão nada. Quero dizer, estão totalmente sabotadas, completamente comprometidas. E foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. É isso que estou dizendo. É uma decomposição. Os Estados Unidos estão se decompondo. Estamos no meio disso, e é controlado por uma potência estrangeira. Cada instituição de mídia, como Hollywood, olhe para isso. Bem, Hollywood está morta. Quanto mais rápido isso morrer, melhor. Menos corrupção se espalhará. Então temos que aceitar essa realidade. Quantas pessoas em Washington DC aceitam essa realidade? Bem, precisamos entender que elas têm famílias, hipotecas para pagar e assim por diante. Como já disse, clubes de golfe, elas vivem nesse mundo onde o poder importa, onde é preciso se exibir. É tudo exibicionismo. Mas na realidade, como dizer, se Tucker criar um terceiro partido, sua vida estará realmente em perigo, porque ele poderia atrair muita gente. Eu me registraria como parte do partido do Tucker. Muitas pessoas fariam o mesmo, muitas mesmo, tanto entre os democratas mais conservadores, quanto entre os tipos centristas do Partido Republicano. Os Gopers, por assim dizer. É possível, mas precisam existir condições sérias para que isso aconteça. E um dos pontos críticos é que Tucker precisa ter um apoio real e sólido do que na Rússia se chama Siloviki, o bloco de poder. Mas olhe para o Pentágono, a CIA e o FBI. Santo Deus, eles estão completamente comprometidos e não são pessoas muito inteligentes. Estamos vendo décadas de seleção negativa, o pior do pior chegando ao topo. Então é uma situação horrenda, E novamente, os Estados Unidos têm militarismo, mas não têm uma verdadeira cultura, tradição ou valores militares. A profundidade de penetração na sociedade que os russos tinham. É por isso que Vladimir Putin se tornou possível. É por isso que Nikolai Patrushev foi possível. É por isso que Mikhail Mishustin é possível. É por isso que Medvedev é possível. Foi uma operação incrível, enganando o que na época era um Ocidente combinado e consideravelmente poderoso. E quando você observa como a Rússia navegou por essas situações, eles são verdadeiros profissionais, com fogo em seu meio, fogo em seus corações, amando seu país, prontos para se sacrificar por ela. A única coisa que sabem fazer é ir a algum lugar, explodir e matar civis. E é basicamente isso. Obrigado, Andrei. Muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye bye. Take care. Bye-bye.